Namastê, seja muito bem-vindo, eu sou Swami Léo Suswarana e por esse áudio eu vou explicar a vocês sobre campos energéticos. Campos energéticos, que é um dos temas de uma enquete que nós tivemos no nosso grupo e foi um dos temas vencedores. Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre campos energéticos e como que um campo energético, seja ele qual for, poderia, afetar a nossa vida no dia a dia de forma positiva ou de forma negativa. Primeiro a gente precisa entender o que é um campo energético. Então vamos lá. Nós temos aqui, na nossa dimensão, uma energia chamada corrente elétrica. É a energia elétrica. Todos vocês sabem que se colocar o dedinho na tomada pode levar um choque, né? Se você pega um fio desencapado, você com certeza, se estiver passando energia ali, você vai levar um choque. A energia elétrica, ela emana campos energéticos. Que campo energético esse? É um campo energético elétrico, certo? Porque quando você encosta em fios expostos que estejam passando uma carga elétrica nele, o que acontece? Você, com a sua vibração, você faz um contato com aquela energia que está trabalhando ali naqueles fios e você faz um aterramento no chão, ou seja, você fecha um circuito e esse circuito, como ele fica girando muito rapidamente, você percebe isso como um choque, né? E em muitos casos isso pode ser fatal. Mas a eletricidade não é o único campo energético que nós temos e que atua na nossa vida. Nós emanamos campos energéticos, nós emanamos uma vibração o tempo todo. Tudo no nosso corpo é feito de átomos. E tudo aquilo que é feito de átomos está em constante movimento, em constante vibração. E tudo aquilo que vibra emana uma frequência, emana um campo energético. Coisas que talvez você não tenha conhecimento, como por exemplo um pensamento que você tem, uma memória, uma lembrança que você tenha, ou uma divagação qualquer sobre algo do futuro. Tudo isso que vem do nosso pensamento tem um campo energético atrelado a eles. Por que isso? Porque o nosso pensamento, a nossa voz, o som de maneira geral, é uma onda que vibra. E essa vibração emana um campo energético. Então, a todo momento nós estamos imersos em campos energéticos. O importante é você entender que eles existem, entender que eles interagem com o seu próprio campo energético e que essa interação pode ou não ser positiva para você em determinados momentos. Vou dar um exemplo bem simples que vocês vão entender. Quando você entra num ambiente qualquer e tem muita gente nesse ambiente, a maioria das pessoas fica incomodada de entrar num ambiente cheio de outras pessoas. Isso é a coisa mais normal que existe. São poucas as pessoas que não se incomodam tanto. E por que isso? Cada uma das pessoas que está naquele ambiente que você acabou de entrar emana uma própria vibração dela, daquela pessoa. Mas não é só isso. Ela também está trazendo com ela cargas energéticas de todos os lugares e onde ela passou, de todas as pessoas com quem ela teve contato, por todos os locais onde você passa, pessoas com quem você tenha contato, você sempre traz para você, para o seu campo energético, a vibração daquelas pessoas. É claro que não é completamente a vibração, mas é um espectro daquela vibração. O que isso faz com você? Digamos que você chegue, como eu dei o exemplo agora, num local e tem muita gente. E você está bem, está tranquila e tal, e de repente você começa a se sentir incomodada com alguma coisa e você não sabe o que é. Isso, na prática, é a energia daquelas pessoas, ou seja, o campo vibracional, o campo energético daquelas pessoas, trabalhando com o seu campo energético. Talvez você não tenha conhecimento, mas no nosso grupo a gente tem áudios que explicam sobre a esfera da alma. O que é essa esfera da alma? Todo mundo tem a própria vibração. Por quê? Porque nós somos feitos, como eu falei, de átomos. Tudo no nosso organismo é feito de átomo. O átomo está em constante movimento. E esse movimento, principalmente o movimento dos elétrons,
em torno do núcleo do átomo faz com que haja uma carga eletromagnética, uma carga energética vibrando ali. Então, todo o nosso corpo tem uma vibração, todo o nosso corpo tem um campo energético. Todos nós, todos nós somos feitos de átomo. Isso significa o quê? Significa que todo momento o nosso corpo está vibrando, cada parte do nosso corpo tem uma vibração, porque os elétrons que compõem cada parte do nosso corpo estão em movimento. O elétron está girando em torno do núcleo. E esse movimento gera uma frequência, gera uma vibração. Então, por exemplo, a minha mão, ela tem um campo vibracional, um campo energético. O meu braço completo também tem um campo energético. Se eu pego os meus dois braços, cada um deles tem uma vibração, tem um campo energético, mas eles dois juntos emanam uma outra vibração. Uma se contrapõe à outra, elas se unem e fazem um somatório, uma média, e isso acontece no nosso corpo. O nosso corpo está emanando uma vibração o tempo todo. Assim como outras pessoas também. Como ambientes, como pedras de cristal como essas, como uma pirita que emana uma vibração, né? Como um cristal como esse, que também emana uma vibração. Todos esses aqui emanam vibração. Todos os objetos emanam vibração. Não importa de que material ele seja feito. E aí o que acontece? Você entra no local e você se sente mal. Por quê? Porque provavelmente naquele local existem energias com vibrações diferentes da sua, muito fortes e, porém, de baixa densidade. Se você não estiver numa alta vibração, muito alta mesmo, você é acometida por essas vibrações externas. Não precisava nem ir muito longe, né? Entra num lugar onde está todo mundo brigando, você não se sente bem. Entra num lugar onde está todo mundo feliz, todo mundo alegre, aquilo contagia você. E o que é que está acontecendo ali na prática? A energia do meio está atuando no seu campo energético. Campos energéticos, como eu falei, existem de vários tipos. O próprio planeta Terra tem um campo vibracional. Dentro da radiestesia, nós temos situações onde o campo eletromagnético da Terra afeta o nosso organismo. Feng Shui, quem trabalha com Feng Shui, também tem muito cuidado com essa parte. Nós temos o Sol. O Sol emana, além de calor, ele emana aqui para o nosso planeta fótons de luz. Esses fótons de luz, que são partículas muito pequenas, quando entram em contato com a nossa ionosfera, que é uma camada protetora da nossa Terra, do nosso planeta, que também é um campo energético, né? Quando entra em contato, interage com a nossa ionosfera e gera cargas elétricas que são enviadas diretamente para o planeta, para a Terra. Essas cargas ficam circulando na Terra, não no chão visível, mas dentro da Terra. Quando elas encontram veios de água, elas fluem melhor. Quando elas encontram veios de minerais, elas interagem com esses minerais. Então essa vibração, esse campo magnético, campo energético que vem do contato dos fótons do Sol com a nossa ionosfera, gera uma descarga eletromagnética com densidades diferentes. É muito comum você chegar numa casa e entra num cômodo dessa casa ou determinado local da casa e você se sente mal. Se você usa radiestesia, se você trabalha com Feng Shui, você consegue analisar para saber se essa casa está sendo acometida por energias como esta, né? Que é exatamente o resultado dos fótons do Sol com a nossa ionosfera. Isso é enviado diretamente para a Terra, e na Terra, trabalhando com os minerais da Terra, né, os próprios minerais que compõem o nosso planeta, essa vibração, esse campo eletromagnético, ele sofre variações para mais e para menos. Em alguns momentos, essa variação é maléfica para nós. Ela incomoda a nossa própria vibração. Isso é um trabalho que pode ser pesquisado e é um trabalho também que pode ser resolvido. Então, por exemplo, se você tem hoje uma residência que ela está sofrendo a ação de um campo eletromagnético determinante de um veio de água. Bem, um veio de água
se existe um veio de água, né, se existe passagem de água subterrânea, essa passagem de água não vai ser possível remover ela dali. Então a energia que estiver fluindo por meio dessa passagem subterrânea de água vai continuar sendo emanada na sua direção. Mas que energia é aquela que está carregando? Bem, se os fótons de luz do Sol e os íons da nossa ionosfera encontrarem esse veio de água, esse veio de água vai emanar uma energia que é exatamente essa, da junção das duas forças. Ela pode atuar de maneira positiva ou ela pode atuar de maneira negativa no nosso corpo. Para que você saiba de que forma ela está atuando, você precisaria procurar uma pessoa especializada em radiestesia, primeiro para poder encontrar e depois para poder remover. E você também poderia ter a ajuda de pessoas profissionais da área de Feng Shui para realizar uma cura naquele local. Então, essa é apenas uma forma de energia, né? De energia que pode afetar a gente, mas existem muitas outras. O próprio campo eletromagnético do nosso planeta, que já vem sofrendo alterações já há algum tempo, ele também afeta diretamente a gente. O Sol, sem passar pelos íons, sem levar em consideração a nossa ionosfera, os próprios fótons de luz que vêm do Sol interagem com a nossa esfera da alma. E essa interação ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Léo, como é que eu faço para saber se esse tipo de energia vai me afetar de forma positiva ou de forma negativa? Principais sintomas: dor de cabeça é muito comum quando você tem energias externas atuando no seu campo vibracional. Dores aqui na nuca, dor nessa parte aqui da testa, aqui na lateral. Dores no braço podem ser distorções normais que qualquer pessoa pode ter, mas podem também ser vibrações energéticas, campos eletromagnéticos, correntes alternadas, energia substancial, a energia taquiônica, né, que é aquela energia que aparece quando a gente tem pensamentos e tudo mais. Todas essas formas de energia podem interagir com a gente. Como faz para descobrir? Bem, você precisaria ter um especialista, né, procurar a ajuda de um especialista que consiga detectar esse tipo de vibração, esse tipo de campo trabalhando. E depois, esse mesmo profissional provavelmente também tem os subsídios, as ferramentas para conseguir eliminar o excesso dessa energia ou tratar essa energia, né? Como eu falei também, profissionais da área de Feng Shui conseguem trabalhar com esse tipo de cura com muita facilidade. Um cristal como esse aqui, por exemplo, não desse tamanho, mas desse outro tamanho aqui, menor, que é fácil de encontrar. Se vocês olharem esse aqui, ele é um cristal hexagonal. Ele tem 6 lados, 6 laterais, né? Então ele é um mini obelisco com 6 lados e a ponta. Pois bem, esse tipo de cristal aqui, você pode usar para trabalhar esse tipo de energia. E ele é muito simples, você não precisa ter conhecimento nenhum. Você tem a parte da ponta, que é a parte que emana, e você tem a parte dos fundos, que é a parte que recebe. Esse aqui especificamente, ele não vai trabalhar diretamente com o nosso corpo, porque ele tem 6 lados. Se você consegue um desse aqui com esse formato de 4 lados, tá vendo? São 4 lados que ela tem. É como se fosse uma pirâmide espichada, né? Isso aqui é um obelisco de 4 lados. Mas se você encontra um obelisco pequenininho, de cristal simples, de 4 lados, você pode tratar esse tipo de energia em você. Está sentindo uma dor de cabeça, você não quer essa dor de cabeça, e você não faz a menor ideia se ela está trabalhando em você, porque existem campos eletromagnéticos atuando ali. Então, você pega uma pedrinha como essa daqui, e o simples fato de você segurar ela já faz com que aquela energia de baixa densidade comece a se dissipar no seu corpo. E em pouco tempo você vê a dor de cabeça meio que sumindo, né, como se fosse um milagre. É a base de toda cura por meio das mãos, né? É você trabalhar com a energia, transmutar a energia para que ela passe a trabalhar de forma positiva para você. Porque, como eu falei no início,
a interação dos fótons de luz do Sol com a nossa ionosfera não é necessariamente algo negativo. Vai ser negativo se a sua vibração entrar em contato com o resultado dessa junção do Sol com a ionosfera, e essa união, essa junção, esse atrito entre as duas forças gerar algo negativo, for algo negativo. Isso depende basicamente da forma como houve a interação lá em cima, né? Na hora que os fótons de luz chegaram e encontraram a ionosfera. Isso pode ter níveis muito mais altos ou muito mais baixos. Quanto mais alto, mais vai a tendência de afetar você. E também, se você está numa situação tranquila, bem de vida, sem problemas, está alegre, está feliz, está centrada no presente, provavelmente essa é uma energia que não vai afetar você de forma negativa. Ela pode, inclusive, ajudar você ampliando a sua própria vibração. Mas se você está passando por uma situação complicada, está preocupado com dívidas, está preocupado com namoro, com marido, relacionamento, etc., família, situações no trabalho, ou seja, você está com a vibração não tão boa, esse tipo de energia vai afetar você de forma negativa. Porque o que acontece? É como se fosse um ímã. É como se você fosse um ímã e a energia que chega fosse outro ímã. Se vocês estão com polos invertidos, vocês vão se atrair, certo? Vocês vão se atrair. E isso vai atrapalhar a sua vida. Se vocês estão com polos iguais, essa energia vai ser repelida, ela não vai afetar a sua vida. A gente teria muito mais condições de falar sobre muitos outros assuntos, né, e se aprofundar um pouco mais, mas eu acredito que já deu para vocês entenderem que nós estamos o tempo todo sendo submetidos a diversos formatos de energia, diversas formas de que a energia trabalhe. Um simples pensamento, uma inveja de alguém no trabalho, né, um mal olhado, né, as pessoas falam de olho gordo e tal, tudo isso afeta, tudo isso é energia, certo? Então, é como eu falei, se você não tem o conhecimento, procure especialistas. Aqui no grupo a gente tem gente que pode te ajudar. A Fabi trabalha com Feng Shui, eu trabalho com muitas outras ferramentas. O Caleb e a Fabi trabalham com Quan Ra, né, que é uma tecnologia extremamente funcional para tudo que vocês queiram. Ela tem o objetivo realmente de harmonizar as energias, então qualquer um dos dois pode ajudar. E se você fizer o nosso curso, com certeza, que é gratuito, né? Diga-se de passagem, você mesmo vai conseguir se tratar para esse tipo de questão, que é muito simples fazer isso. Basicamente, quando você mantém a sua vibração alta, tudo que está ao seu redor, tudo que chega, quando te atinge, atinge de forma peculiar, de forma que não vai afetar a sua vida de maneiras negativas. Basta você estar com a sua vibração lá em cima. E a gente sabe, né? Hoje em dia é muito difícil manter a nossa vibração alta. Então, praticamente todos nós estamos aí no limiar de receber uma energia externa e essa energia afetar a gente de formas não tão positivas. Mas é fácil resolver, como eu falei para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, deixem seus comentários aqui. Eu peço a vocês, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative ali o sininho, né? Curta e ative o sininho, porque se você gostou desse tema e você estiver inscrito ali no nosso canal, com certeza, novas mensagens que nós mandarmos, novos vídeos que nós postarmos, você vai ser informado e vai ter acesso em primeira mão. Ok? Namastê!